abra a sua Bíblia aí, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Acho que você não conhece esse texto ainda não. Capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 42. Esse texto é bem recente para nós. Chama aí. Hoje nós vamos trabalhar bastante aqui textos bíblicos, viu? Vou falar aqui igual o Gênesis, ele vai estar mandando bala aí na Bíblia. É melhor para nós trabalharmos aqui essa noite, tá? Pronto, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 diz: E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias eles continuaram a se reunir no pátio do templo, eles partiam pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Bem, na terça-feira retrasada, quando eu ministrei aqui, eu falei sobre unidade. Olha aí, rapaz. Unidade, gente. Unidade. Eu preguei domingo sobre Unidade. Unidade. Deixa eu ver. Hoje veio o sol, como é? Não sei que vocês não tiraram o ovo, acho que desse dia. Vocês fazem igual os passarinhos que eu tenho lá em casa. Eu pego os passarinhos, rapaz, eu bichinho assim de bicho, assim. Quando eu boto no sol, eles se abrem todo dia. É um sol para as perninhas. Vocês fazem do mesmo jeito, né? Para tirar esse boco, para chegar aqui todo esticadinho, tá certo? Amados, falei domingo sobre unidade. Terça-feira, anteriormente ao domingo, falei sobre unidade, né? Aonde está escrito aqui? Todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas eram feitas pelos apóstolos, né? Os que criam se mantinham unidos. E eu falei para você, uma casa que não tem unidade, amados, ela tem dissensão, contenda, desordem, rebelião e tudo aquilo que alimenta os satanás e seu demônio. Pode ter certeza. Esse é o alimento deles. É por isso, amados, que a estratégia dele é proporcionar exatamente isso. Vocês viram um trechozinho do filme? A Oficina do Diabo, eu botei até no grupo da igreja, né? E ele dizendo exatamente o que é que acontecia dentro da casa, né? Era a mãe começou a dizer uma coisa, o filho rebateu e ele sentado lá e disse assim, ele estava sentado à mesa, né? Então é exatamente isso, amados, que alimenta os demônios de Satanás: ira, dissensão, discórdias. O apóstolo Paulo vai falar dos frutos do Espírito, e ele vai falar também dos frutos da carne. Amém? Então, amados, um estilo de conversão, um dos sintomas de conversão, amados, aqui não foi 10 pessoas, não foi 30, não foi 3, foi 3.000 pessoas. E aqui, amados, geralmente eles contam com os homens, não contaram com as mulheres e crianças. E ele diz assim, eles se dedicavam, eles quem? Os que se converteram. Então, os que se converteram, amados, eles foram impactados pelo poder do Espírito Santo. Foi o que Pedro diz: arrependam-se e recebam a promessa de Deus, o Espírito Santo, que sejam batizados. Eles foram batizados de imediato, porque naquela época, amados, havia essa questão: quando o homem fazia uma coisa, ele fazia e pronto, e acabou-se. Então é por isso que eles eram batizados. Hoje ninguém tem mais palavra de nada, rapaz. Aí o que é que obrigou a igreja? A igreja agora, para poder batizar uma pessoa, ela tem um processo para realmente ver se a pessoa mudou de vida. Mas aqui é diferente. Quando eles receberam a palavra, eles receberam o poder do Espírito Santo, foram batizados, qual o resultado da vida deles? Foi de imediato, eles tiveram uma mudança, transformação de vida. Aqui a gente leva, tem crente que leva 10 anos na igreja. Dá para concorrer, mas cara, essa moto não é. Aqui, amado, tem crente que eu vejo 10 anos, 20 anos na igreja, mas não tinha condição nem de ser batizado.
Porque o estilo de vida ainda não mudou. O estilo de vida ainda não mudou. Na próxima terça-feira, eu vou aprofundar mais nesse assunto que eu vou tratar hoje. Eu vou trazer ele mais amplo para a história, sem dúvida. Tá? O que é que nós nos enveredamos? Aqui não. Aqui era uma realidade do poder de Deus. 3.000 pessoas se converterem. Na hora que eles se converteram, a vida deles mudou. Mudaram. Eles se dedicaram agora ao ensino dos apóstolos, à comunhão, partir do pão, tá certo? Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Cadê os apóstolos fazendo maravilhas e sinais? Não tem, dificilmente é verdade. Quando tem, amados, é notícia. Quando aparece alguém fazendo tal coisa, é notícia, de jornal, de tudo. Mas aqui nesse tempo aqui, amado, não era. Era normal isso acontecer na igreja. Por quê? Porque havia temor de Deus, porque havia uma genuína conversão e as pessoas realmente eram impactadas por esse poder e as coisas aconteciam. Hoje em dia a gente revela, ali a pessoa, Deus está curando na hora, não, o Senhor está tirando, parece que tem um oxigênio, Deus está. Tá bom. Beleza. Pronto. Não tem mais empolgação, mas sabe por quê? Desvaneceu a fé. Como é fé? Deus opera milagre, não tem nada. Já a pessoa conta um testemunho aqui, vem correndo, feliz, alegre, satisfeito, a igreja. Próximo. A igreja está morta. Morreu, amor. Quando não se empolga mais pelas coisas de Deus, quando não pula mais pelas coisas de Deus, quando não vibra mais pela palavra de Deus, está morto. Está morto. Morreu. Porque quem está vivo, amado, vibra pelas coisas de Deus. Quem está vivo, amado, ele se dedicava ao ensino dos apóstolos, que era a total dedicação da vida deles, era ouvir a palavra de Deus, ouvir a ministração da palavra, eles vibravam com isso. Olha a igreja lá no Oriente Médio, aquelas pessoas que não têm condição, porque é proibido ter Bíblia, e quando eles conseguem uma página da Bíblia, eles nem dormem. Nós temos uma enciclopédia em casa de Bíblia, e a gente dorme mais do que cada de beira de bica. Sério, nós não estamos em que a igreja de Deus se encontra hoje. Quando a gente vê se mover aí, com esses grupos de louvor, é um avivamento. Avivamento. Quando a pessoa está lá naquele jogo, aquela coisa toda, fumaça vai, aquele louvor, aquela coisa toda. Eu quero ver, amado, avivamento é estilo de vida. É mudança de vida. É mudança de hábito. Isso aí é um avivamento, mas na hora do culto, aquele pulando, dançando e tal, e dizer que isso é avivamento, nunca foi. Avivamento aqui na história bíblica, Marcos, sabe o que era? Que quando as pessoas pegaram, tinha esquecido o livro da lei, aí Ezra pegou e disse, olha, pega aí e lê para eles, ele pegou um caixote, no Antigo Testamento, pegou um caixote, o primeiro culto que foi estabelecido na história da humanidade, pegou um caixote, porque era tanta gente, e ele tinha uma certa estatura, então ele precisou ficar em cima do caixote, ficar mais alto, para o povo ver, pela multidão de gente. E aí ele abriu o livro da lei, começou a pregar o livro da lei, a Bíblia. Sabe o que aconteceu? O povo começou a chorar, o povo começou a clamar, o povo começou a se arrepender. Passaram o dia todinho, e não estava na igreja, no ar-condicionado não, estava lá no sol quente, o dia todinho. Começou de manhã, de tardezinho da igreja, estavam lá. Todo o povo, todo mundo reunido, o povo clamando, chorando, rasgando as vestes, porque tinha um pecado contra o Senhor. A igreja cheia de pecado. Não é assim mesmo, precisa depois muito tudo. Está morta a igreja, está morta a igreja. O Espírito Santo, amado, já faz tempo, ó, que não visita mais essa igreja. Para quê? Precisa. O pessoal faz tudo aqui. Já faz tudo. Palavra, aquela coisa toda, Paulo, sinal, aquela coisa. Para que as pessoas não está precisando de mim, não? Todos estavam cheios de temor a Deus. Temor a Deus, amado. A igreja perdeu esse temor. Pega-se e continua no pecado deliberadamente e diz, não, Deus é amor. É assim que estou dizendo, é isso? Deus é amor. Deus é amor. Mas quer que você saiba, amado, que ele é justiça também. E quando ele vier da justiça, meu amado, se prepare, igreja. Amados, um estilo de vida aconteceu na vida desse povo. Se está aqui na Bíblia, é porque eles não tinham esse estilo de vida. Se a Bíblia está relatando que a vida deles agora é desse jeito, é
Lógico. O que é que adianta dizer que receberam o poder do Espírito Santo, foram batizados e eles continuam o mesmo estilo de vida? Se está relatando aqui, é porque eles não eram assim. Então, quando diz, tá, que eles agora, eles estavam na comunhão, no partir do pão e nas orações, porque eles antes não tinham esse estilo de vida. E não venha me dizer que é por causa desse século, porque é mais trabalho, porque é internet, é porque é isso, é porque é aquilo, não. Sempre vai haver motivos para a gente justificar a nossa falta de espiritualidade, compromisso com Deus, compromisso com a igreja. A pessoa liga para mim uma mensagem: pastor, não fui, ó, porque aconteceu isso. Tá bom. Pastor, não fui. Aí de novo: não, pastor, eu ia até ir, mas aconteceu isso. Eu fico aguentando assim um pouquinho, mas depois ainda mais. E eu posso falar pessoalmente, mas quando ver a pessoa, eu que falo pelo telefone. Eu fico aguentando um pouquinho, mas depois eu digo: Espírito Santo me perdoa, mas não dá mais. Já está ouvindo essa ladainha. Não, porque isso aqui não, amados. Nós temos motivo de sobra para dar desculpa para Deus, para não ter compromisso com a igreja, compromisso com a oração, compromisso com a leitura da palavra. A gente sempre arranja motivo, tá? E aqui também não faltava, não. Só que uma verdadeira gente da conversão, meu filho, ela tem motivo de sobra para buscar a presença de Deus, para estar na presença de Deus. Tudo está acima da presença de Deus para eles. As demais coisas, ó, estão em último e terceiro lugar. Tá? Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam motivo sempre estavam unidos e tinham tudo em comum. Agora, o que eu quero dizer aqui para vocês? Primeiro, a partir, amados, desse motivo de conversão, desse poder de Deus, o que é que aconteceu? Eles passaram agora a valorizar a presença do próximo. Eles passaram agora a valorizar as pessoas. Meu filho, Satanás não está acontecendo, não. Cada vez mais as pessoas estão distanciadas umas das outras. Pelo quê? Pelo trabalho, pela escola. As escolas agora têm um integral. Tem que passar o dia todo na escola. Quando chega em casa, já dorme, vai dormir. No dia de manhã, você vai para a escola de novo. Cadê? Não tem mais diálogo, não tem conversa, não tem mais unidade, não tem mais não. Trabalho é do mesmo jeito. A pessoa trabalha no trabalho, não tem que arranjar mais um, porque não está dando a vida. Não, arranjar mais outro também, porque não está dando a vida. E aí vai. Em prol de quê? Sustenta a família, e aí vai. Então, sempre nós arrumamos essas desculpas e Satanás cada vez mais nos distanciando de Deus, até dentro da obra, sabe disso? Não escapa não, viu? Não escapa não. Se nós entrarmos, amados, nesse imediatismo, nesse secularismo que nós estamos, eu falo por mim mesmo, eu falo de mim, eu estou trazendo aqui para vocês, eu estou transmitindo aqui a palavra para vocês e também dá para mim. Porque também tem me incomodado, porque não, mas eu me envolvo com ativismo. Eu sou voltado à atividade, ativismo. E aí, atividade é uma coisa, ativismo é o exagero, ismo, tudo que é ismo é um desequilíbrio daquilo que pode ser feito sem pecar contra Deus. Amém? Então, amados, esse povo mudou o estilo de vida. E a partir do momento, amados, eles estavam agora em comunhão no partir do pão. Tá? E esse partir do pão, ele se proporcionava onde? Aqui, verso 46. Todos os dias continuavam reunidos no partir do tempo. Eles partiam o pão em casa. Tá? Casa. Então pega essa palavra em casa, tá? E casa com ela. Viu? Essa palavra casa. Todos agora, eles também tinham um compromisso com a igreja, mas eles tinham um compromisso com o próximo. Eles tinham um compromisso com a igreja, mas eles tinham um compromisso com um irmão, com o outro. Amados, para você ter ideia, Jesus era ocupado? Era. Amados, Jesus tinha uma missão. Ele tinha uma missão e ele veio para cumprir essa missão e tinha tempo para ela. Tinha tempo. O que é que eu digo? Por que tinha tempo? Porque, amados, diversas vezes, fariseus, mestres da lei, tentaram prender Jesus, tentaram apedrejar ele, mas em nenhum desses momentos conseguiram fazer isso, e Jesus não saiu correndo, não. Jesus, uma vez, Jesus estava pregando, e quando eles entenderam que a pregação era para eles, vamos pegar ele, vamos apedrejar ele agora, vamos fazer isso com ele. Jesus passou no meio deles, e foi-se embora. E eles fizeram nada com Jesus. Porque a Bíblia diz, João disse, porque ainda não era tempo. Mas quando foi o tempo, Jesus foi para o jardim, lá nos olivais, sempre se reunia, e
Judas sabia onde Jesus se reunia. Ele disse: olha, hoje à noite tal, dia tal, ele vai estar lá nos Olivais, ele vai se reunir com o discípulo. Jesus foi para lá com as oliveiras, onde tinha lá os olivais, né, oliveira, e foi exatamente onde Judas foi com os soldados, mas talvez foram lá prender Jesus. E João, ele não entendeu isso, pegou uma espada e rasgou as palavras, porque ia chegar na porta. Quando na ceia, Jesus ali ministrou a ceia, quando ele terminou de cantar o hino, ele disse: vamos, porque ia chegar na hora. Então, amados, Jesus tinha um tempo para cumprir. Apesar de todo o tempo que Jesus tinha para cumprir, ele não deixou de andar em casa. Média aqui, amados, pelo menos umas 12 casas, Jesus não participou. Jesus foi convidado e outra vez ele se convidou. Por quê? Porque Jesus valorizava sentar à mesa. Jesus valorizava a comunhão com as pessoas. Ele é um Deus presente, é um Deus conosco. Não é um Deus que está numa estante, não é um Deus que está numa estatueta, num monte, não. É um Deus presente, é um Deus conosco. E essa presença era marcante justamente nos momentos de onde? De sentar à mesa, de ter comunhão, amados. Amém? Amém. Partir o pão em casa, E aí, amados, eu quero trazer textos bíblicos, alguns dos textos bíblicos, que vai exatamente expressar essa ministração de hoje. Alguém prepara aí os botões, os teclados aí. Aperta a Bíblia aí já. Amém. Texto fechado. Abra aí Mateus capítulo 9. É o 3. Vamos lá. Mateus capítulo 9, verso 9. Eu falei até o 12. Ao sair dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Ele disse: siga-me. Mateus se levantou e o seguiu. E aconteceu que, enquanto Jesus estava em casa, reclinado à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram comer com ele e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram ao discípulo dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprendam o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Olha aí. Jesus chega e vai escolher um dos seus discípulos. Ele estava fazendo o quê? Trabalhando. Amém? O discípulo estava fazendo o quê? Trabalhando. Não tinha nenhum vagabundo, não tinha nenhum ocioso. Mas parece que nós temos esse conceito de que seguir a Jesus, servir a igreja, não precisamos fazer nada na vida. Não, pastor, quando eu me aposentar, aí eu vou ter tempo de sobra para servir a Jesus. Eu não vejo isso na Bíblia. Jesus não deu esse exemplo. Nenhum dos discípulos que ele chamou era ocioso. Estava na calçada, na esquina, conversando. Não, todos eles, amados, estavam trabalhando. Todos eles tinham que fazer. E Jesus, isso, amados, nos dá uma lição de que esses homens que atenderam o chamado de Jesus, amados, eles tinham no coração, em primeiro lugar, o reino de Deus. E as demais coisas eram acrescentadas. Esse texto já estava sendo fomentado no coração deles. Então, Mateus ele era coletor, trabalhava na coletoria dos impostos. Jesus chega e diz que vem. Jesus chamou ele para ir para onde? Para a casa de quem? Dele de quem? De Jesus ou de Mateus? De Mateus. Jesus disse: vem, e segue. Foi para a casa de Mateus. Jesus já sabia da casa de Mateus. Jesus ensinou ele. Mateus ensinou a casa dele. Jesus foi para a casa de Mateus. Chegando na casa, ele estava onde? Foi para onde? Passava de estar no sofá, assistindo a televisão, abrindo lá
para onde? Para a mesa. Sentar à mesa. Então a mesa, amados, Jesus ensina que a mesa é local de comunhão, é local de pregação da palavra de Deus, é local, amados, de comunicar o reino de Deus. A mesa, amados, é local onde o assunto que é ali abordado na mesa é tudo aquilo que envolve o reino de Deus e a sua justiça. Jesus senta à mesa com Mateus, ele foi para só para comentar com fome? Não, amados. Jesus, amados, aproveitou que ao sentar à mesa, as pessoas vão ali não só comer, mas também estão de ouvidos abertos, todos também. E aí, amados, publicando o vídeo, ele também foi lá, levaram dele também, né? Chegou e aí, vem cá, o discípulo, vem cá, se tem um mestre aí, não é mestre não, porque pelo menos o nosso mestre não deve esse povo aí não, publicando, pecador, não, essa laia aí, não quer nem conversa com eles. Aí Jesus ouviu e disse: olha, vocês não entenderam ainda o que é o reino de Deus. Eu vim para os doentes. Eu sou o médico dos médicos. Não tem que dizer que remédio não. É só ouvir na oração. Eu sou o médico dos médicos. Né? Não. Só porque Jesus disse que veio para os doentes. Tá certo? Ele veio para curar os doentes. Amém? Aí ele disse: vão e aprendam o que significa isso. Amados, o lugar de mesa é local de ensino. É local de ensino, é local de aprendizado, onde se tem a oportunidade de aprender. Amém? Então, o que é que nós estamos tratando aqui sobre evangelismo? E já eu fecho aqui. Vamos lá, Eugênio. Mateus capítulo 26. Verso 6. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro que continha um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Ao verem isso, os discípulos se indignaram e perguntaram: por que este desperdício? Ele disse aqui, tá? E Mateus disse os discípulos, né? Mas na realidade quem falou isso foi Judas, né? Que era o responsável pelo dinheiro, né? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro será dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. Presta atenção. Apesar de você sentar à mesa, ser convidado ali para comer, cuidado, não se disperse pela comida que está ali. Né? Chega lá, você fica empolgado, a mesa lá, e tudo no mundo meu, você diz: eita, ô Jesus maravilhoso. Você esquece, amado, que você tem um compromisso, você é um homem ou mulher de Deus, você está ali para representar o reino de Deus, amados. Por que eu digo isso? Porque quando os discípulos comentaram a ação daquela mulher, Jesus percebendo, Jesus não se dispersava. Jesus estava comendo e como também. Só, meu filho, que não estava a sua mente, tá? Era o seu estômago, a sua mente estava voltada para aquilo. Porque muitas vezes, amados, a gente senta na mesa, se levou para embora e não se percebe nada. Não percebeu que naquela mesa abriu uma oportunidade para você pregar o Evangelho, para edificar a vida daquela pessoa. Eu estou falando que é só para quem não conhece Jesus, não. Tem crente também que precisa. Jesus, percebendo isso, mas Jesus só vive de antena ligada. Jesus percebendo o coração deles, a intenção deles. Amado, Jesus tinha que se entender que ele era Deus? Ele era homem? Era. Mas a gente acha que porque só que Jesus era Deus também, ele tinha essa capacidade. Amados, quem está ligado? Quem está ligado? Agora eu me lembrei, amado, do pastor pregando, o pessoal pregando sobre o poder de Deus, ligado, toda a unção de tremer e tal, e diz que era uma igreja bem simplesinha, a luz tinha queimado, não tinha trocado a lâmpada, né? E aí o pastor pregando: é o poder de Deus, ele tacou o dedo, era baixo, era bem alto, tacou o dedo no bocal da lâmpada e aí tinha energia. E ele: o poder de Deus. Tacou o dedo lá na lâmpada, mas estava ligado. Tinha tirado a lâmpada, mas não tinha ligado, né? Ele era autozão, não conseguiu, a igreja baixinha,
Tacou no dedo, respeite o poder de Deus, lá não é mel, né? Diretamente. Uma descarga de 220 volts, tá? Então, amados, você está sentado à mesa, fique ligado, perceba ali, meu filho, Jesus ele era homem também, mas ele era uma pessoa perceptiva. Jesus percebendo assim, percebendo o coração deles. Você olha para a pessoa e pode perceber o que a pessoa fala, uma pergunta que ela faz, você já pode perceber deles, olha, eu percebi que fulano não está bem. Por quê? Você precisa de ação do Espírito Santo? Não, precisa você estar ligado. E aí, amado, nesse exato momento você entra com o quê? Com a palavra de Deus, você entra com o reino de Deus, amado, com certeza faz diferença. Foi isso que Jesus fez, né? Percebendo isso, Jesus disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela está fazendo aqui uma boa ação para comigo. Amém? Amém. Mas eles estavam em casa e reclinado à mesa. Reclinado à mesa lá, porque o judeu lá não tem cadeira. Senta ali, estamos fazendo, eles reclinam sobre a mesa, é diferente de nós. Tá? Vamos lá. Próximo, Mateus 8. Mateus 8, capítulo 14, até o 22. Próxima casa que Jesus estava, qual é a próxima casa? Quando Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste, de cama e com febre, tá? Tomando-a pela mão, a febre deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados e ele expulsou os espíritos com a sua palavra e curou todos os seus doentes. Assim, cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Já passou até o 22. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do lago. Parou ali. Bom, Jesus estava na casa de quem? De Pedro, seu discípulo, e a sogra dele estava doente, tá? A sogra dele estava doente. Jesus, amados, ele via a necessidade das pessoas, ele era perceptivo, era uma pessoa ligada, porque tem gente que entra na casa e sai e não percebeu nada. Parece que, amado, tem um espírito de homem é que entra em casa, ele sai, quando chega em casa a mulher vai comentar: o outro 24 me está na sala, que quadro? É porque eu não percebo nada. Olha, você viu que coisa linda, estava lá no seu casa, ele disse: foi? E tinha mesmo. Eu, minha esposa, eu demoro tempo, não tinha, eu vi, estava lá e tal. Eu disse: olha, eu não vi nada. Porque homem é assim, ele não percebe nada, né? Homem, rapaz, dificuldade. Rapaz, mas Jesus era homem, mas era um homem diferente. Era um homem que tinha percepção das coisas. Eu tenho que até tentar isso para mim também, mano. Eu tenho que ser igual a Jesus. Rapaz, a mulher ela vai com tanto gosto no salão, vai lá, se arruma, aí corta o cabelo, bota o coitado, a mulher chega, sorriso de orelha a orelha com o mundo, olha, amor. Aí vamos, você quer para. Era amor. Que foi, moça? Tá com toxicose, tá com algum problema, minha filha? Ela, o que foi? Foi uma coisa do seu cabelo? Misericórdia. A mulher cortou 1 metro de cabelo, você não viu. Chegou lá, perdeu 1 metro de cabelo, não viu. A mulher saiu morena, chegou loura, o cabelo não percebeu ainda. Misericórdia. Quando ela diz assim: ah, que coisa linda, ficou muito linda. Quando ela diz aí, ele cai a ficha. Você parece que trabalha na Oi, na Embratel, que é tudo aqueles orelhão, quem botava a ficha tinha que estar com um burro nele para cair a ficha, demorar, só, vocês engaixaram? Tem um que é assim, tem que dar roda para dentro para ter que cair a ficha. Ai, é mesmo. Agora que eu estou vendo. Amado, Jesus era homem, mas ele percebia as coisas. E ele chegou na casa de Pedro, mas sentado, reclinado na mesa, mas cadê a sogra dele? Aí Jesus foi saber, estava doente, enfermo. Ele pegou a sogra pela mão, ela se levantou da cama, ficou curada. O que ela foi fazer? Foi servir.
só esperando ser servido, mas faça algo de Deus primeiramente, e com certeza você vai ser bem servido. Amém? Nosso texto. Agora nós saímos do Evangelho de Mateus, agora nós vamos lá para Lucas, capítulo 19. Vamos ler o capítulo 19, tá? Verso 1. Pronto. Mais outra casa que Jesus foi, viu? Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje é preciso ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Continua. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus, mais uma vez, foi perceptível. Havia uma multidão, havia muita gente, mas Jesus percebeu algo diferente. Mais uma vez, amados, traz para nós, na nossa obra de evangelização, na nossa obra de pregar o Evangelho de Deus, precisamos estar atentos à situação. Nós precisamos, amados, buscar aí a direção de Deus, para poder a gente não gastar pólvora, não dar pérola aos porcos, não está gastando pólvora à toa, não está perdendo tempo com quem não quer nada com a obra de Deus, porque tem, a gente não vai fazer acepção de pessoa, mas eu quero dizer uma coisa: se há várias pessoas ali, o que a gente faz? A direção de Deus. Já contei para você, continuar sem perder o Deus. Olha, já contei aqui para vocês, e vou contar de novo. Eu cheguei num hospital, tá? Hospital do câncer, do melhor lugar para pregar o Evangelho. Quem já foi lá no hospital do câncer? Foi lá. Melhor lugar para pregar o Evangelho. Então eu fui lá, levar uma irmã, uma mãe de uma irmã na igreja. Cheguei lá, tinha muita gente para ser atendida. Eu cheguei naquele lugar, amados, e aí eu fiquei olhando com o outro, conversando com a pessoa, mas eu fiquei incomodado. Ficou incomodado e eu disse: eu tenho que pregar o Evangelho aqui. Eu tenho que pregar o Evangelho. Eu não levei o soletinho para sair confrontando. Ainda que seja uma mensagem do Evangelho, amados, é só o papel. Muitas vezes falo mesmo, porque já que a pessoa entrega é muda, então o papel fala. A pessoa entrega. Então o papel fala, graças a Deus. E aí, amados, eu cheguei naquele lugar e fiquei incomodado, porque havia muitas pessoas ali enfermas, pessoas que talvez, amados, perderam a esperança de vida, porque o câncer, vocês sabem, né? Até hoje não tem cura. Todo dia sai, no dia você quer do câncer, aqui evita o câncer, e eu não vejo essa pessoa deixar de morrer por causa do câncer. Até hoje não tem. Então, e aliás, se você ler a Bíblia, além de Deuteronômio, tem sobre isso, fala sobre isso, né? Por causa do pecado do mundo. E aí, amados, eu estava lá, nesse momento eu disse: eu tenho que pregar o Evangelho, mas me mostra uma pessoa, me mostra alguém. E Deus me mostrou alguém, um senhor que estava sentado na minha frente. Ele era uma figura desse lado, uma figura do outro, salão. Aí do lado dele estava vago a cadeira, eu fui para lá e sentei. E aí eu sentei do lado dele, e geralmente as pessoas mais assim, nós gostamos de conversar. E ele começou a conversar comigo, eu digo: opa. E aí ele foi conversando, eu disse: eu quero uma oportunidade.
E aí ele conversou e eu não sei o que ele falou, pô, de Deus, ele ligou, entra aí na porta, entra aí. E aí eu comecei a falar de Jesus. E aí comecei a falar da obra de Jesus. E aquele homem pegou, amados, eu estou falando para vocês, mas eu estou vendo aquela situação hoje, aquele senhor. E ele foi e disse assim, e é assim mesmo? Eu disse, é assim. Aí eu comecei a falar daquilo que Jesus fazia e tal. Aí por último eu disse que tem mais. Se o senhor quiser aqui nesse lugar, o senhor pode receber Jesus Cristo, é o Senhor e Salvador. Eu disse, posso? Eu disse, pode. Levante sua mão e todo mundo para mim. Porque infelizmente, amados, nós temos um probleminha. Eu já preguei sobre isso. As barreiras, né? Aquilo que impede você de pregar o evangelho. A tal da vergonha. Nós temos vergonha de chegar para a pessoa e falar de Jesus. Tem vergonha. Aí começa, será que vai receber? Eu acho que tá, e aí se achar, e aí começa a ficar de coisa. E aí não faz aquilo que deveria fazer. E aí, amados, ele disse, eu digo, levante a mão, ele levantou a mão. Todo mundo está olhando para mim. Ele levanta a mão e diz, Senhor Jesus, ele, Senhor Jesus. Hoje eu entrego a minha vida a ti. Estou na minha vida, nunca comecei a orar para ele. Pronto, falei para ele. Um rapazinho bateu, só ouvindo aqui. E aí, amados, diante daquelas pessoas que nossa. E aí, amados, diante de várias pessoas que estavam ali, o Espírito Santo sabia quem estava receptivo, quem estava querendo ouvir a palavra de Deus, quem estava precisando ser salvo naquele momento. Tá certo? Amados, Jesus tinha essa percepção. Diante de uma multidão, que Jesus estava ali, a multidão enquanto Jesus, glorificando ali a Deus e esperando um milagre, Jesus, olha, diante de toda aquela multidão, ele olhou para cima e ele viu algo diferente. Viu um homem subir, trepar numa árvore, mas também Jesus era Deus. E Jesus olha para aquele homem e disse, Zaqueu, rapaz, aquilo ali, rapaz, foi um impacto para Zaqueu. Por quê? Porque Zaqueu já vinha naquela expectativa, ele já ouviu falar de Jesus, ele já ouviu falar dos milagres, daquele que se dizia filho de Deus, que até então eles não acreditavam, ele ouviu falar que muitos milagres ele vinha fazendo, ele disse, eu quero também ver esse homem, mas como ele era de baixa estatura, e muita gente estava ali, ele fez algo, amados, que foi também para muitas pessoas, ele é algo que não esperava dele, da postura, ele era um homem de posse, era rico, um homem rico para subir numa figueira brava, ainda mais, subiu, e aí Jesus viu, amados, não só olhou para aquele coração e a vontade daquele homem de ver a Jesus, mas aí, amados, ele não só viu a Jesus, mas também ele conheceu quem Jesus é. Mas conheceu aonde? Na mesa, em casa. Aí Jesus se convida para ir vir na tua casa. Presta atenção, amados. Muitas vezes vão lhe convidar você para ir na casa da pessoa. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você está disposto a convidar pessoas para ir na sua casa? Porque, amados, nós brasileiros, nós temos um sistema de moradia, né? Nós vivemos em uma casa e para a pessoa ter acesso a essa casa, existe uma muralha muitas vezes. Muro de 3 metros de altura, 2,5 metros de altura. Nós vivemos esse estilo de vida, trancado dentro de uma caixa, né? Lá os americanos, eles não têm esse estilo de vida, eles não têm muro na casa deles. A única divisória que faz a casa deles, o limite de terreno e calçada, são plantas que são cortadas ali, é como um murozinho, uma árvorezinha baixinha, ou então cerca feita de madeirazinha baixinha, não é essas muralhas que nós temos. E parece, amados, que esse nosso estilo de vida acaba que nos guardando, amados, de ter contato com as pessoas, com os vizinhos. Você sai fora, o vizinho olha a cabeça, o vizinho corre para dentro de casa de novo, fecha o portão tudo fechado, chave, cadeado, e não sei o que, vai, e grade. Amados, isso aí tem roubado, tá? A oportunidade que nós temos de pregar o evangelho através do relacionamento da vizinhança do céu. Mas tem gente que mora sem uma rua, só conhece o vizinho de longe, nunca nem conversou com ele, não sabe nem que nome é. As pessoas chegam para entregar, mas você sabe fulano de tal? Não. Rapaz, você quebra a casa de fulano de tal? Aí você diz, não sei não. Quando vai saber é o seu vizinho. Nem o nome do seu vizinho você sabe. Você sabe o nome do seu vizinho? Da sua vizinha?
Aqui, amado, no Paraguai é interessante. Chegou um rapaz para fazer um entrega do depósito, e aí eu estava lá fora, ele foi e disse: rapaz, você conhece aqui fulano de tal, que é filho não sei de quem, tá? Aí eu digo: rapaz, não conheço, eu moro há pouco tempo aqui no Paraguai, não conheço a pessoa. Não lhe deram o endereço, o número da casa, não, é dar o nome da pessoa. Filho de fulano de tal, não sei quem tal. Aí eu digo: rapaz, esse sistema aqui é sistema do interior. Aí o que acontece? O tempo fez com que a gente perdesse esse relacionamento com as pessoas. Mas no tempo antigo não era assim. Chegava aquele, aquela ali é fulano de tal, é filho do fulano de tal, o avô dele, sei quem é. Hoje não tem mais isso não. Aí chega um cara lá na minha rua para entregar um material de construção com o nome de tal, fulano de tal. Não conheço, pouco tempo morando aqui, não sei quem é, mas eles estão ainda nesse tipo de relacionamento. Então, nós temos essa dificuldade, mas aí o Evangelho, amados, é exatamente isso. O Evangelho veio para quebrar essas barreiras. Em Atos está dizendo aqui que essas pessoas que se converteram passaram agora de estar em casa, no partir do pão e nas orações também. Nós temos que sair, amado, desse sistema. Você, por acaso, é agente penitenciário que toma de conta da sua penitenciária? Porque, meu amigo, chave, cadeado e tal. Entra numa peça mais melhor, fecha os portais e tchau. Não, eu moro aqui, meu filho, eu não sei nem o que se passa nessa rua. Servo de Deus, crente. Amado, sabe o que a palavra de Deus diz? Tem crente, amado, que ele entra no carro, abre o botão, o portão, abre e fecha, o carro vive fumê, fechado. Ninguém vê, ninguém sabe quem é ele na rua. É o crente invisível. É o crente fantasma. Aí, amados, o que a Bíblia diz? Jesus diz: vocês são a luz do mundo. Ele disse: não se pega a luz e bota embaixo, bota no fumieiro da casa, bota lá em cima, para todo mundo ver, iluminar as coisas. Os crentes estão escondidos, apagar dentro de casa. E aí, amado, Jesus vê esse homem e diz: Zaqueu, desce, que hoje o convento está na tua casa. Jesus se convidou. Jesus se convidou. Às vezes eu faço isso. Quando eu não convido a pessoa lá para casa, aí a pessoa já tem uma pessoa que chega aqui nova, eu disse: olha, vamos tomar um cafezinho. Se quiser, eu vou na sua casa. A senhora fica assim, na minha casa. Eu digo: eu vou na sua casa. Faço questão. Porque é diferente, irmãos. Quando você diz assim: se quiser, eu vou na sua casa, você está dizendo: olha, eu estou disponível. Olha, eu estou aqui disponível para você. Eu faço questão de me conhecer. Mas tem pessoas aqui: não, minha casa não, vamos lá para a pracinha. Não, vamos lá tomar um café lá para comer rainha. Não é melhor. Porque lá na sua casa é fechado. Tem um sistema lá é blindado, fechado, morre de medo. Não quer que as pessoas entrem na sua casa, mano. Você está enjaulado. Mas precisamos avaliar, precisamos avaliar a nossa vida, como que está. Próximo. Continuamos no Evangelho de Lucas. E agora vamos para o capítulo 7 de Lucas, verso 36. Jesus está convidado por um dos fariseus para jantar. Jesus foi à casa dele, reclinou-se à mesa, e ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, uma mulher pecadora daquela cidade trouxe um frasco de alabastro com perfume e se pôs atrás de Jesus. Aos seus pés, chorando, começou a molhar os pés dele com as suas lágrimas. Depois ela os enxugou com os cabelos e beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem está tocando nele e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo para dizer a você. Diz, mestre, respondeu ele.
2 homens deviam a um certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Como nenhum dos dois tinha o que lhe pagar, ele perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem lhe foi perdoado a dívida maior. Jesus disse: você julgou bem. E em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com lágrimas e o enxugou com cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou o perfume nos meus pés. Por isso digo a você, ela amou muito, porque seus muitos pecados lhe foram perdoados, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Amém. Amados, esse Simão aí tinha sido leproso. Por que Jesus contou essa história? Da questão do perdão da dívida? Porque ele havia sido perdoado, ele havia sido curado. Mas, amados, viu aí que apesar de ele ter recebido aí essa graça de Deus, o coração dele, amados, continuava o quê? Faltava a piedade. Jesus disse: olha, ela é uma mulher pecadora, mas olha o que ela fez. Quando eu cheguei aqui, você não lavou os meus pés. E olha que era a regra. O menor escravo, amados, era quem ficava à porta, que quando o senhor da sua casa recebia alguém, ele já lavava os pés. E não fizeram isso com Jesus. Ou seja, amados, Jesus não foi honrado nessa casa, mas ele foi convidado, e ele foi para essa casa, apesar de não ter sido honrado. Mas olha o que foi que aconteceu nessa casa. Jesus foi ungido. Jesus estava, como ele disse, estava sendo preparado para o seu sepultamento. Essa mulher ungiu Jesus com óleo, né? Derramou especiaria do perfume de Jesus, tá? Tem outra conotação para isso. Então, amados, isso significa que muitas vezes, amados, você pode até ser convidado, mas você não vai ser honrado. E o que isso importa? Importa que você seja instrumento de Deus para aquela casa. Embora eles não reconheçam quem você seja, mas pode ter certeza, a palavra de Deus vai ser pregada neste lugar. Tanto que Jesus disse: olha, quando lhe convidarem, dará uma mesa posta, não sente no primeiro lugar, porque vai ter uma pessoa mais honrada do que você, e uma pessoa que convidou vai dizer: olha, sai desse lugar aí, porque esse lugar não é assim. Faça o seguinte, fique lá no último lugar, porque se essa pessoa lhe reconhecer com honra, ele me chama você para sentar lá perto dele. É verdade, irmãos. Eu aprendi isso também. Amém? Amém. Então, Jesus, mesmo sabendo que não ia ser honrado pelo dono da casa, ele foi honrado por alguém que chegou na casa. Mas mesmo assim, ele não rejeitou, tá, esse convite. Amém? Vamos lá, amados. Agora lá para o Evangelho de João, capítulo 12. A partir do verso 2. Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 2. João 12, 2 diz assim: ali prepararam um jantar para Jesus. Mais uma vez, Jesus foi convidado para comer, né? Jantar, tá? Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou uma litra de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com os cabelos, e toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Entretanto, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, a quem mais tarde iria traí-lo, objetou, fez a objeção: porque este perfume não foi vendido e o seu dinheiro dado aos pobres? Seria 300 denários. Ele não falou isso porque se interessava pelos pobres, mas porque era ladrão e, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nele era colocado. Jesus respondeu: deixe-a em paz. Ela guardou esse perfume para o dia da preparação do meu sepultamento. Tá? Jesus foi convidado para jantar na casa de quem? De Lázaro, tá? A quem futuramente ele ia
Igreja sabe. E ali, amado, naquele momento aconteceu algo que ali, amado, estava se cumprindo as Escrituras. Jesus sabia que as Escrituras se cumpriam. E onde foi que as Escrituras se cumpriu? Em casa. Amém? Então, amados, nós vemos que a casa, para nós, principalmente, amados, para a obra de evangelização, ela é uma ponte. Ela é o meio pelo qual, amado, você pode alcançar as pessoas. Porque, principalmente, amados, hoje, em que as pessoas não têm mais tempo, você não convida a pessoa para a sua casa, porque você não tem mais tempo na sua vida, porque você só trabalha e perdemos essa essência. Antes era costume dos antigos fazer questão de levar as pessoas para jantar, para almoçar na casa da pessoa. Hoje acabou-se isso. Cadê a igreja? Se nós não praticamos isso entre nós, como é que vai praticar isso com as pessoas lá de fora? Se nós não praticamos isso com o de casa, nós não vamos fazer isso com o de fora também, amados, porque o costume de casa vai à casa. Se você não faz com o de casa, se você não valoriza seus irmãos, nós estamos tão acostumados nessa vida individualista, amados, que a gente não faz isso com os de dentro de casa. Amados, uma coisa que eu detesto, tá? É sentar na mesa sozinho. Gosto de acordar muito cedo. Minha esposa acorda um pouquinho depois. Fico esperando por ela para tomar café. Na hora do almoço, amado, nós sentamos juntos. À tarde, no lanche, sentamos juntos. À noite, se vai jantar, sentamos juntos. Porque lugar de mesa, amados, é lugar de estarmos juntos. O que é que acontece hoje? Com esse estilo de vida individualista e compromisso que a gente tem com as coisas do mundo, o que é que acontece? Você come ali, senta ali, come em outro lugar qualquer, você não valoriza mais a presença de ninguém. Sentar na mesa, conversar, tratar de algum assunto, falar das coisas de Deus, amados. Quando você vai convidar uma pessoa para. Eu fico muito feliz quando eu vou lá em Fortaleza, amados, que geralmente tem uma pessoa lá, um irmão, que quando eu vou na casa dele não tem nem perigo. Não tem perigo de falar de outra coisa a não ser da Bíblia. Não tem perigo de eu sentar na casa dele, na mesa, para a gente desfrutar do alimento, se não tiver o alimento do crente, que é a Bíblia, a palavra de Deus. É o pão nosso de cada dia. Mas nós perdemos essas oportunidades porque estamos cada vez mais, amados, aprisionados por esse mundo. Efésios capítulo 5, a partir do verso 15. Qual é o nosso estilo de vida? Qual é a nossa essência de vida, amados? Esses homens aqui, mulheres que se converteram, 3.000 pessoas mudaram de hábito. Evangelho é mudança de hábito. Evangelho é mudança de vida. E o evangelho, amados, começa quando nós mudamos o nosso hábito, principalmente sentar à mesa. Amém? Evangelho, Efésios capítulo 5. Bom, presta atenção no que está dizendo aqui, ó. Tenha cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, quando ele diz aqui, ó, portanto, é sobre aquilo que ele acabou de dizer, tenha cuidado, nós não sermos o que? Insensatos, mas devemos aproveitar cada oportunidade, porque o dia é mau. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. De novo, gente. Não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito. Continua. Falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Qual é o nosso estilo de vida? Aproveitando o máximo. Aproveitando o máximo de que, amado? A oportunidade que Deus está te dando de viver, e o seu viver agora é para Cristo. E se você vive para Cristo, você vive
para pregar o Evangelho, você vive para alcançar vidas. Essa é a sua missão, esse é o seu trabalho espiritual, amados. O seu trabalho, tudo que você faça nesse mundo, ele tem um propósito. O propósito é vidas a ser alcançadas. Tenho que pregar o Evangelho. Amados, não é isolado esses casos de que pessoas que trabalham em empresa, trabalham em certo lugar, ou na escola também, amados, as pessoas, já faz anos que você trabalha ali, já faz anos nessa escola e ninguém sabe que você é crente. Então já piorou, porque tem vergonha de dizer. Os vizinhos não sabem que você é crente. Você fala ali muitas vezes muito rápido. Você vai na padaria e não sabe que você é crente. Você vai no supermercado, cumprimenta ali as pessoas, bolando lá, o costume lá, não sabe que você é crente. Você anda em lugares que frequentemente vão e ninguém sabe que você é crente. Por quê? Porque você não entendeu que essa é a sua missão. O que é que nós podemos fazer para mudar? Exatamente isso que vocês estão aqui nesse lugar. Então, isso aqui é um lugar de capacitação, de trazer à memória aquilo que nos dá esperança, tá? De fazermos realmente aquilo que os nossos irmãos antepassados, quando receberam a palavra, foram cheios do Espírito Santo e batizados, mudaram o seu estilo de vida, passaram agora a valorizar as pessoas. E valorizar pessoas, amadas, não é viver de distante, não, é de perto, é ter comunhão. Olha aqui, ó, quando vocês se reunirem, falem salmos, hinos, cânticos espirituais. Não é falar da vida alheia, falar de assuntos que não edificam nem a sua vida e nem a vida da pessoa. Fala da palavra de Deus. Agora, como é que vai falar da palavra se não conhece, não lê? Conheço gente que tem não sei quantos anos na igreja, nunca leu a Bíblia toda. Aliás, nunca leu nem a metade. Não conhece o texto da Bíblia de cor. Conhece o Salmo 91? Animal. Como é que vai falar? Amados, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de vazio ou das coisas desse mundo, é isso que você vai falar. É isso que você vai transmitir. Então, amados, vamos mudar de vida, tá? Vamos mudar de hábito. O Evangelho é mudança, transformação de vida. Quem não pratica tais coisas, infelizmente posso dizer, amados, procura se converter. Isso é conversão. Mas há um entendimento de conversão não é errado na igreja. Não, estou 10 anos na igreja, tá? Não sabia o que é pregar o Evangelho. Conheci uma pessoa 10 anos em outra igreja. Quando eu comecei a tratar esse estudo aqui, chegou para mim e disse: pastor, eu não sabia que era assim. Meu Deus, o que está fazendo? O meu trabalho é esse. Esse é o meu trabalho, tá? É capacitar a igreja para que ela faça o trabalho dela, aquele trabalho pelo qual Jesus instituiu a igreja, e preparar essa igreja para a volta de Jesus, para Jesus levar ela. Esse é o meu trabalho, é só esse ponto e acabou-se. A pessoa 10 anos na igreja não sabia que era assim, não sabia que isso que nós estamos tratando, não sabia que era desse jeito. Ou seja, uma pessoa improdutiva, uma ovelha estéril. Mas essa ovelha nasceu estéril? Não, esterilizada. Tornaram ela estéril. Pô, sabe por quê? Porque não faz o trabalho que é para fazer. E culpada quem? A liderança. Quando eu digo liderança, pastor e liderança. Por quê? Porque não estão estimulando as suas ovelhas a se reproduzir. Estimular as suas ovelhas a se reproduzir. Os animais são assim. Eu acho tão interessante essa sua autoestima. Os animais, eu gosto muito de animais. Se pudesse, eu tinha um zoológico lá em casa. No tempo desse eu quase que eu tinha. Aí caiu os cabelos, foi o juiz. Mas eu pudesse, eu gosto demais. Eu amo a criação de Deus e agora é que é minha. Mas, amados, eu observo muito a natureza, porque ela tem muito a me ensinar. Os animais, amados, quando estimulados, eles fluem a sua essência. Quer ver um exemplo bem práticozinho, muito simples. Você tem ali uma cadelinha, um cachorrinho. Nunca deu cria. Nunca deu cria. Mas você achou ali um gatinho.
na rua, jogou um gato, tá? Um gatinho. E aí você achou um gatinho, novinho, foi largado lá no Natal, e você fica com pena e diz, eu vou levar lá para casa. E aí você solta aquele gatinho, a cachorra vem, a galinha cheira, começa a cheirar o gatinho. Amados, automaticamente você despertou nela aquilo pela qual ela foi constituída para fazer. Ela já começa, o gatinho ali, ela já começa lá no meio, ali o gatinho atrás ali, no ânus dele, lá na partezinha do gatinho, para quê? Para estimular ele a fazer o xixi. Aí o gatinho está lá, não quer saber o olho fechado ainda, que já demora a abrir, né? Os olhos, ele vai lá aqui, e consegue, está lá, a cachorrinha deitada, ele vai lá no peito assim dela, começa a querer mamar. Aí começa a tentar mamar. Amados, quando ela, é rapidinho, ela começa a produzir leite. Ué, mas não só produz leite se ela tivesse parido, lá no cria? Mas o gatinho estimulou, ativou nela, sabe o quê? A essência de mãe, o seu instinto de maternidade. E é um gato, não um cachorro. Mas mãe quer não quer saber. Ela é mãe e pronto. Independentemente se é um gato, cachorro, um macaco, um soninho, então, amados, a igreja, as ovelhas precisam ser estimuladas a se reproduzir. E se a liderança não fizer isso, você está fazendo seu trabalho, a liderança está fazendo, estimulando as ovelhas a continuarem estéreis, estimulando as igrejas, as ovelhas a só comer e comer. Só vem para receber. Vem para a igreja para receber, tem que fazer isso para a igreja, eu tenho que fazer esse show que eu vou para a igreja, eu tenho que fazer um evento, tenho que trazer isso para evento para a igreja, as ovelhas só comer. Alguém está me entendendo aqui? Amém? Então, amados, esse é o nosso trabalho como liderança, que dá aqui os líderes, é a mesma linha de pensamento. Nós estamos aqui para estimular, para conduzir. Eu não vou aqui estar com chicote, não vou estar aqui obrigando ninguém a pregar o evangelho. Não, eu falo, não posso fazer isso. Eu estou estimulando a vocês. Eu estou trazendo aqui ferramentas. Eu estou trazendo aqui vocês situações. Bíblia. Bíblia. A palavra de Deus, amado, é o instrumento principal, fundamental, e é tudo que eu preciso para fazer o meu trabalho de pastor. Estimular vocês a pregar o evangelho e alcançar vidas. Então aqui exemplo maior do que Jesus precisa outro, meu filho. Jesus fazia questão de estar na casa das pessoas. Zaqueu, desce daí, porque hoje não convém estar na tua casa. E ele chega lá na casa de Zaqueu, lá não foi só comer não. Quando ele estava naquele momento, Jesus falou outra coisa. Zaqueu se levantou, Zaqueu disse, Senhor, eu quero dizer hoje, né? Olhe, a partir de hoje, eu vou devolver as pessoas aquilo que eu tirei dela. Aliás, não vou devolver, só devolver aqui, não vou. 4 vezes mais. Vou restituir elas. Por quê? Porque ela não colocou de imposto, ela não fez isso, mas a custa de roubo. O governo dizia assim, olha, 10%, ele tirava 40%. Dava 10% do governo, o resto era dele. Ele foi e disse, olha, eu vou fazer isso porque eu fazia isso com as pessoas, mas agora eu vou reverter essa situação e vou devolver 4 vezes mais. Jesus se levanta, olha para outras pessoas que também estavam naquela casa. Na verdade, eu digo que hoje eu converso nesse lugar aqui. Está vendo? Amados, lugar de mesa, lugar de conversão, é lugar de mudança de vida. Mas as pessoas precisam ser impactadas pelo quê? Pela palavra de Deus, irmãos. Amém? Nosso estilo de vida, amados, faz toda a diferença na obra da evangelização, seu estilo de vida. Essas pessoas, amados, 3.000 pessoas que se converteram, tiveram um estilo totalmente diferente. E esse estilo de vida, a gente pensa que vai, muitas vezes, sabe qual é o problema das pessoas? Elas não totalmente se revestiram do evangelho, porque quer dar satisfação, tem vergonha, que vão achar assim, ixi, agora tu é crente, ixi, agora tuas roupas mudou, até começa. Amados, ou é ou não. Ou você muda, então meu filho continua a mesma coisa. Mas o que é que nós temos vendo hoje? A igreja camaleão, o crente camaleão.
Ele está aqui é uma coisa, então ali ele muda de cor. Ele está de acordo, ele dança de acordo com a música. Amados, você precisa entender que a obra de evangelização, amados, começa a partir do seu estilo de vida, sua mudança, sua transformação de vida. As pessoas para quais vocês convivem, comece dentro de casa. Comece dentro de casa. A sua obra principal, amado, começa dentro de casa. Você sabia disso? Começa dentro de casa. Mas qual é o resultado de muitas pessoas não se converterem em casa? Porque você não se converteu. Você está na igreja e não mudou de vida. Você está na igreja e não mudou o seu jeito de falar. Você ainda diz palavrão, ainda mente, ainda compartilha com as coisas do mundo, com os próprios da sua casa, e eles fazem isso para testar você. Você deixa da cara. Se senta para assistir, senta lá para assistir Big Brother, ou seja, lá o que for, uma coisa mudando, porcaria, não tem nada de edificação para a vida da pessoa que está assistindo, mas você se sente e vai compartilhar. Então, faz um teste, está contigo, mas sabe, e aquele está na igreja, e aquele se mudou de vida, aonde? Amados, temos que ser diferentes, temos que fazer a diferença, e diferença vem de diferente, amém? Portanto, amados, essa é a missão da igreja, e quando você fizer isso, você não vai afastar eles não, e se afastar eles, o problema é deles, porque você verdadeiramente está cumprindo aquilo que Jesus mandou você fazer. Não estou dizendo para você ser arrogante, ignorante, bruto, como diz o cearense, cavalo batizado. Você é uma ovelha batizada. Viu? Porque tem uns crentes, amado, que é uns cavalos batizados. Bruto, ignorante, eu não aceito isso. Isso não é a obra de Jesus. Não tem nada a ver. Tá? É um coração manso, humilde. Amém, amados? Essa obra de evangelização, amados, ela começa com a sua mudança de vida, tá? Lá, amados, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, verso 40 e alguma coisa que eu não estou vendo, quem vai tirar o voto, deixa na minha deixa eu pegar de novo, depois que você botou o tira meu amigo, não, deixa eu me enxergar lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 42. Deixa mais rápido que a minha vida. Todos os dias, do templo e de casa em casa, não deixavam de ir. Todos os dias, isso aqui era trabalho dos apóstolos, de casa em casa, não deixavam de ensinar. Amados, o Evangelho ensina. É você ensinar como a pessoa deve se comportar, ensinar como se deve se vestir, ensinar como se deve se falar agora. Mas faça isso, sabe por quê? Com amor, pelo amor de Deus. Não quero fazer isso com o pedaço de pau na mão, um chicote na mão. Faça isso com a Bíblia, a palavra de Deus, porque com certeza você vai surtir efeito na vida dessa pessoa. Todos os dias de casa em casa não deixava. Olha, deixa eu dizer aqui, temos que ser equilibrados. Eles não deixaram de ensinar, eles sentavam à mesa. Tinha desassunto? Tem. Eu converso de futebol, converso de política, mas não pode deixar de ensinar, né? Eles não deixavam de ensinar. Se a pessoa está ali, você conversou com sobre futebol e política, aí você entra e está aí, inclusivemente, aí começa. É o meio pelo qual. Geralmente a estratégia que eu faço, amados, quando eu vou tratar com mim, com a pessoa que não conhece Jesus, amados, eu espero uma deixa. E sempre acontece isso. Por quê? Porque eles começam a falar primeiro, você deixa falar porque você está conquistando a pessoa. A forma de você conquistar a pessoa, amados, é você dar ouvido a ela. Você não vai para chegar lá e se cagar. Não, calma. A pessoa conversa, sempre. E aí, amado, começa a falar das coisas de Deus. Sabe o que é que acontece? Você começa a agradar aquela pessoa. Você não é aquele crente chato, não é aquele crente repelente, não. Você é um crente atraente, que as pessoas gostam de sentar perto de você e ouvir você falar das coisas de Deus. Porque as pessoas gostam. Agora, o problema é o seguinte: é a maneira como nós expressamos o Evangelho. Todo dia de casa em casa, não deixava de ensinar, tá? E de anunciar que Jesus é o Cristo. Olha, o Evangelho é Jesus.
A mensagem é Jesus, não é outra coisa não, viu? Porque as pessoas falam de tudo menos de Jesus. Jesus veio para salvar, tá? E é através dele que as pessoas vão ser salvas. A gente fala de tanta coisa. Olha, lá no céu a rua é de ouro, é de cristal, e não vai ter mais dor, não vai ter está certo, amém, não, vai ter tudo isso. Mas você só pode chegar lá, só pode alcançar esse momento maravilhoso e eterno da sua vida, se você verdadeiramente reconhecer como Jesus, seu Senhor e Salvador. Porque Jesus diz, está escrito na Bíblia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai para lá se não for por mim. Amém, amados? Amém. Vocês aprenderam? Então vamos mudar. Eu estava pensando esses dias, nós deixamos de praticar essa comunhão. Esse momento aqui não se restringe a comunhão. Nosso café com Jesus aqui também não. Antigamente eu ficava feliz olhando os irmãos estavam no mundo, chegava lá fora, lá estavam os irmãos comendo, sentados na igreja. Eu dizia, o povo para comer. É isso mesmo, que você também está para comer. Lógico, tá? Mas também vai comer da palavra do rolo. Sentou na mesa, aí come uma pizza, enche o bucho, vai-se embora para casa. Não, pode não. Cadê o alimento espiritual? E o principal? A gente torna o secundário primário? Não pode. Mas também não pode deixar de haver de jeito nesse momento de comunhão. Antigamente eu observei isso. Hoje não tem mais. Não vejo mais. Eu vejo cada qual do seu quadrado. E o único momento que se encontra se restringe esse aqui. Amados, se nós fizermos isso aqui, somos apenas religiosos. Voltamos, amados, aquilo que os nossos irmãos da igreja primitiva tentaram de todo modo evitar de que isso acontecesse na igreja. Uma igreja templária. Uma igreja que só é a igreja do templo. O crente que só é crente do templo. O crente que só tem unidade do templo. Passou para ali para fora, tchau. Acabou-se. Cada qual do seu quadrado. E eu espero, amados, nós mudarmos isso a partir dessas ministrações que vocês estão recebendo aqui. Viu? E eu assumo esse compromisso também. Até porque, meu filho, o exemplo começa, ó, do papai aqui. Viu? Não quero que os outros façam aquilo que você não está fazendo. Isso é hipocrisia. Porque nós somos assim. A gente é cheio de receita para dar para os outros. Mas na hora da tomar, não quer não. Né? A gente sabe tudo. Sabe levar todinho. Agora não levar a brincar no trabalho. Olha isso. Não, minha vida, ó, negativo. A obra de Deus começa com você. É na sua casa. É a partir da sua disponibilidade, a partir do seu interesse. É a partir da sua preocupação, tá? Em se aproximar do próximo. Amém? Amém. Vamos ficar de pé.